Ilustre galardoado, minhas senhoras e meus senhores, duas palavras prévias. Uma, para agradecer, na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, a anfitrionia já convertida em tradição da Caixa Geral de Depósitos, também aqui demonstrando os pergaminhos de grande instituição nacional e pública. Outra, para louvar a iniciativa da empresa e o labor do júri, reiterando ao duplamente Presidente o reconhecimento nacional por uma vida de serviço à liberdade de expressão, à cultura e à democracia. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, de 10 em 10 anos tem entendido o júri do Prémio Pessoa conceder o galardão a um arquiteto. Foi assim com Eduardo Souto Moura em 1998, com João Luís Carrilho da Graça em 2008 e agora com Manuel Aires Mateus em 2018. Já se disse que este facto estabelece para cada um destes vencedores como o arquiteto da década. É uma formulação cativante, mas não inteiramente justa. Não só porque este período de 10 anos não terá correspondido a nenhuma deliberação intencional, mas sobretudo porque essas décadas, de 98 a 2018, viram afirmar-se ou confirmar-se muitos outros arquitetos portugueses, para já não falar daqueles que, ainda em atividade, já tinham reconhecimento nacional e internacional que vinha de décadas anteriores. Um prémio que não é especificamente um prémio de arquitetura, atribuído a um arquiteto, sugere vários significados gerais e particulares. Nem é preciso mencionar a absoluta paridade entre a arquitetura e as outras artes ou manifestações culturais. Estatuto que é o seu desde que existe arquitetura. Refiro-me antes ao papel da arquitetura na cidade, em Portugal e na imagem de Portugal no mundo. Desde logo na cidade, porque é a arquitetura que cabe configurar os espaços públicos e privados em que vivemos, em que trabalhamos, pelos quais circulamos. É a arquitetura que desenha um skyline, que imprime um caráter, que faz a forma de uma cidade, ou de uma vila, ou de um edifício isolado na natureza. A arquitetura em Portugal passou nas últimas décadas por momentos contraditórios, incluindo várias dificuldades ainda não superadas. Da extraordinária internacionalização de alguns dos nossos melhores, simbolicamente marcada, já que se disse, pelos prémios Pritzker atribuídos a Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura, a um certo crescimento de encomendas nos anos 90, passando depois pelo impacto verdadeiramente brutal que a crise que o país atravessou teve na profissão, ou mais recentemente por questões de natureza legislativa que têm inquietado os arquitetos e a respectiva ordem. Questões sem sentido no entendimento do Presidente da República, que não confunde o mérito do contributo complementar de outras formações com o respeito estrito do domínio natural e justamente reservado apenas aos arquitetos. Tendo em conta aqueles triunfos e aquelas vicissitudes, o Prémio Pessoa 2018 é ainda mais um prémio à arquitetura, como vários colegas de Aires Mateus e o próprio arquiteto sublinharam. Uma consagração que também pode ser encarada como uma chamada de atenção para esta atividade única, que para o bem e para o mal não é uma arte individualista, solipsista, acessível, mas que pelo contrário depende de equipas, de encomendas, de orçamentos, de contingências económicas, sociais ou políticas,
porque se integra na vida sempre em movimento de uma sociedade e de uma cidade. Dito isto, que é essencial, é também de elementar justiça sublinhar que um prémio distingue antes de mais o próprio premiado, o seu trabalho, o seu mérito. Manuel Aires Mateus, como o seu irmão Francisco, tornou-se um nome de referência nas últimas décadas. Licenciou-se em 1986 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Começou a sua carreira no ateliê de Gonçalo Birne e no final dos anos 80 abriu um ateliê com o irmão. Embora já não partilhem esse espaço, continuam a assinar projetos em comum, de modo que a vitória de Manuel Aires Mateus abrange tanto a sua obra em parceria como, dir-se-ia na música, o seu trabalho a solo. Entre uma e outro, contamos projetos tão diferentes como recordou Francisco Pinto Balsemão, faculdades, museus, recuperações de centros históricos, sedes de empresas, lares, residências de estudantes e até, ironias do destino, a sede da Ordem dos Engenheiros. Todos conhecem aquela frase segundo a qual escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura. Um exercício de trânsito entre linguagens nem sempre recomendável, sobretudo para um leigo. Não vou, por isso, tentar dançar sobre arquitetura. O que qualquer observador atento sabe sobre Manuel Aires Mateus é o que é mais visível nos seus edifícios e na sua biografia espiritual, aqui tão eloquentemente evocada. A capacidade de dialogar com a história e de reinventá-la. A intervenção urbana que repensa o rosto da cidade. A obra edificada em vários países europeus. A atribuição do Prémio Valmor. A atividade sólida e quase diria programática de pedagogo e conferencista. A utilização de um idioma arquitetónico que já foi definido como estando entre o platónico e o vernáculo, quer dizer, entre o abstrato e o contextualizado. Citando as palavras do júri, a construção de formas e volumes, feita com caráter inovador, por subtração de matéria, esculpindo vazios. Diria este ignorante da matéria, a tradução num tempo de uma visão intemporal, de tanta substância numa dimensão deliberadamente imaterial, infatigavelmente em busca da vida, daquela que passa, mas sobretudo da muita, da essencial que fica. Lembro que nesta cerimónia, há 2 anos, foi essencialmente poético o discurso do escultor Rui Chaves, e que teve evidente dimensão poética a atribuição do Pessoa no ano passado a Frederico Lourenço, tradutor dos poetas gregos e da Bíblia. Arte aparentemente pragmática, arte na cidade, a arquitetura, bem o sabemos, também pode ser, nas mais das vezes, uma arte poética. Este ano, o prémio, que tem o nome do nosso grande poeta contemporâneo, decidiu contemplar a excelência da arquitetura portuguesa e, em especial, esta poética de Manuel Aires Mateus, a quem apresento as mais vivas e rendidas felicitações.